Olá, 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 meus queridos estudantes da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e estamos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos em mais uma aula do nosso segundo semestre, módulo 1, unidade 1. Nossa aula 3 hoje está acontecendo. E hoje a gente vai continuar falando sobre o que falamos na aula 1 e 2, que é grandezas, proporcionalidade entre grandezas, grandezas proporcionais. Vamos lá? Então, como eu disse para vocês, a gente vai continuar falando sobre isso, sobre grandezas proporcionais. E hoje eu quero trazer para vocês informações ou conceitos referentes a uma ferramenta que utilizamos nas grandezas proporcionais, que é conhecido como a regra de 3. Então, nossa aula de hoje terá o foco em falar um pouco mais sobre a regra de 3, quem ela é, como a utilizamos e trazer alguns exemplos de aplicação dessas regras de 3, tá ok? Então, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais da regra de 3, Falamos na nossa aula passada sobre os tipos de proporcionalidade entre grandezas, Teremos a proporcionalidade direta, que é quando as duas grandezas aumentam ou diminuem juntas. Isso significa que quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. E quando uma grandeza diminui, a outra também diminui na mesma proporção. E a gente conheceu também a proporcionalidade inversa, que é quando avaliamos duas grandezas, enquanto uma aumenta, a outra irá diminuir. Ou quando uma diminuir, a outra irá aumentar. Tudo isso na mesma proporção. Utilizaremos a ideia da regra de 3 para resolver problemas que trabalhem com essas ideias da grandeza direta e da grandeza inversa. Mas para isso, a gente precisa conhecer primeiro quem é essa regra de 3 que eu falei, E a regra de 3 é o seguinte: a regra de 3 é uma técnica matemática utilizada para resolver problemas de proporção. Ela é especialmente útil quando você tem 3 valores conhecidos e deseja encontrar um quarto valor relacionado de forma proporcional aos primeiros. Por isso, a gente chama essa regrinha de regra de 3. Estaremos sempre trabalhando com 3 fatores, buscando um quarto. E há uma relação de proporção entre esses fatores, tá? Não vamos se ater tanto a esse movimento, vamos nos ater mais à praticidade dessa ação. Então, como é feita a aplicação dessa regra de 3? A gente vai trabalhar com 3 valores diretamente proporcionais entre si. Por exemplo, se você tem 2 grandezas proporcionais, A e B, e quer descobrir um valor proporcional C, proporcional a C a uma das grandezas, você pode usar a regra de 3 para encontrar esses valores, Primeiro, temos a grandeza 1 aqui, Deixa eu ativar a caneta para ficar fácil e conseguirmos entender. Temos a grandeza 1. A grandeza 1, ela se relaciona na forma A e B. A e B, eles são proporcionais e estão relacionados à grandeza 1. Já a grandeza 2, temos a informação de um valor C que pertence à grandeza 2 e queremos descobrir um valor X que está associado à grandeza 2. Então, temos 2 valores relacionados à primeira grandeza, um valor relacionado à segunda grandeza e queremos encontrar o segundo valor relacionado a essa segunda grandeza. Para isso, utilizaremos a regra de 3. De que forma? Iremos realizar uma multiplicação cruzada entre os termos. Então, eu irei multiplicar o A com o X, faremos A vezes X vai ser igual a B vezes C. O resultado da equação obtida por essa aplicação vai nos dar aí a ideia, vai nos dar o valor que corresponde aí quem é essa grandeza que não encontramos, que não sabemos quem é. Então, o objetivo de utilizar a regra de 3 é relacionar grandezas que conhecemos e que são proporcionais, tá? Temos que deixar sempre claro isso. Essa regra de 3 funciona porque há uma razão, uma proporção aí que é respeitada entre as grandezas, tá bom? Então, por meio dessa razão, a gente vai fazer essa multiplicação cruzada. Multiplicaremos o A pelo X e o B pelo C.
Vamos agora fazer alguns exercícios colocando isso em prática para vocês perceberem esse movimento. Olha só. Para resolver problemas, utilizando a regra de 3, você precisa identificar as grandezas proporcionais e estabelecer a proporção correta entre elas. Em seguida, basta aplicar a fórmula apropriada para encontrar o valor desconhecido, que é aquele movimento de multiplicação cruzada que eu mostrei para vocês. Vamos colocar isso em prática agora com alguns exercícios. Olha só. Maria Gabriela está fazendo docinhos para vender. Com 2 latas de leite condensado, ela faz 100 brigadeiros. Quantas latas ela precisa fazer? Quantas latas ela precisará para fazer 350 brigadeiros? Primeira coisa que temos que nos questionar aqui é quem é a grandeza 1 e quem é a grandeza 2. Deixa eu escrever mais aqui para o lado, gente, para ficar melhor para nós. Grandeza 1 e quem é a grandeza 2. Vamos ler novamente, atentamente, nosso enunciado. Maria Gabriela está fazendo docinhos para vender. Com 2 latas de leite condensado, ela faz 100 brigadeiros. Quantas latas ela precisará para fazer 350 brigadeiros? Os valores aqui, os números presentes para a gente, estão associados às latas de brigadeiro e à quantidade de docinhos, não é isso? Eu tenho 2 latas de brigadeiro para fazer 100 brigadeiros. E eu quero saber quantas latas ela precisará para fazer 350 brigadeiros. Então, podemos colocar que nossa grandeza 1, nossa grandeza 1 pode ser os 100 brigadeiros. Esses 100 brigadeiros está associado a quem na minha grandeza 2? A 2 latas, não é isso? Eu tenho de informação que nessa grandeza 1 também estão associadas 350 brigadeiros. E esses 350 brigadeiros está associado a um valor X da grandeza 2, que é quem eu quero encontrar. Então, pensando naquela tabelinha que foi posta para a gente, o que vamos fazer? Vamos fazer a multiplicação cruzada. Faremos o A vezes X e o B vezes C. Então, aqui faremos 350 vezes 2 e 100 vezes o X. A gente vai multiplicar cruzadamente aqui para conseguirmos efetuar as nossas contas. Então, 100 vezes x vai ser 100x, 100 vezes x vai ser igual a 350 vezes 2. Ao resolver essa equação, iremos encontrar aí a nossa segunda grandeza, nosso segundo valor da grandeza 2, né? Então, fazendo aqui do lado, olha só, 100x igual a 350 vezes 2. 350 vezes 2 vai ser 700. 100 está multiplicando o x. E agora? O 100 multiplicando o x, a gente está fazendo aquele processo de isolar a nossa variável, né? Queremos que o x fique isolado. Então, o 100 vai passar para o outro lado, realizando a operação inversa. Ele passa para o outro lado, dividindo. X vai ser igual a 700 dividido por 100, igual a 7. Então, são necessários quantas latas de leite condensado para fazer esses 350 brigadeiros? Serão necessários 7 latas de leite condensado. E a gente conseguiu encontrar esse valor por meio da nossa regra de 3. Lembrem-se da nossa aula passada. Na nossa aula passada, estávamos fazendo um processo parecido, só que estávamos fazendo de forma intuitiva. Se você voltar na nossa aula passada, todos aqueles problemas que foram postos, conseguimos determinar os valores por meio da regra de 3 também. Aqui temos valores que não são tão diretos, então não é tão simples assim fazermos essas operações de forma intuitiva. Por isso, entra a regra de 3 aqui.
Vamos para mais um exemplo? Olha só. Bianca está comprando tecido. 1 metro de tecido custa R$ 3,50. Com R$ 63, ela consegue comprar quantos metros de tecido? Primeira coisa que temos que determinar é quem é a grandeza 1 e quem é a grandeza 2. Lembrando vocês que grandeza é tudo aquilo que é mensurável para a gente. Temos que ela vai comprar 1 metro que sabemos que ela vai comprar tecidos, né? E vai pagar em dinheiro. Então faz sentido que uma grandeza seja a metragem do tecido e outro custo de cada metro de tecido, não é? Sabemos que 1 metro de tecido custa quanto? 1 metro de tecido custa R$ 3,50. E eu quero saber quantos metros de tecido ela consegue comprar com R$ 63. R$ 63. Isso. Com R$ 63. Quantos metros de tecido ela vai conseguir comprar? Percebam aqui que eu continuo tendo, mesmo com minha incógnita do lado de cá, na grandeza 1, eu continuo tendo informações sobre duas informações sobre uma grandeza, que no caso é a grandeza 2, e uma informação sobre a grandeza 1. E eu quero encontrar a outra informação sobre a grandeza 1. Então, continuamos podendo fazer uso da regra estabelecida pela regra de 3, pela ferramenta do que é a regra de 3. De que forma? Fazendo a multiplicação cruzada. O x vezes 3,50 e o 1 vezes 63. Então, vamos ter 3,50 vezes x igual a 63 vezes 1. Ao resolver essa equação, iremos encontrar o valor da nossa incógnita. Vamos lá? Então, temos 3,50x igual a 63. 63 vezes 1, 63. O x, então, vai ser igual a 63 dividido por 3,50. 63 dividido por 3,50, o nosso x vai ser igual a 18. X igual a 18. Isso quer dizer que ela conseguirá comprar 18 metros de tecido com esses R$ 63. Ficou claro para vocês o movimento? Por mais que a incógnita esteja do lado direito, esquerdo aqui na grandeza 1, ainda temos as mesmas informações. Temos duas informações sobre uma grandeza, uma terceira informação sobre a outra grandeza e queremos encontrar a informação que nos falta, né? Temos aqui todas as informações sobre a grandeza 2 e metade das informações da grandeza 1. Temos 3 valores disponíveis e queremos encontrar o quarto que se relaciona a elas. Beleza? Ficou claro? Vamos finalizar nossa aula com mais um exemplo? Olha só. Na pandemia do Covid-19, uma confecção se dedicou à fabricação de máscaras. Máscaras de tecido. Quando a confecção tinha 8 funcionários, o total de máscaras produzidas diariamente era de 184 máscaras. Com o objetivo de atingir uma produção de 500 máscaras diárias, quantos funcionários, no mínimo, devem ser contratados a mais? Ou seja, quantos novos funcionários devem ser contratados? Pois bem, pessoal, se eu quero que essa produção faça 500 máscaras diárias, quantos novos funcionários devem ser colocados aí à disposição dessa confecção? Primeira coisa, vamos observar as grandezas, né? Quem que é a nossa grandeza 1 e quem é a nossa grandeza 2? Nossa grandeza 1 aqui pode ser a quantidade de funcionários, né? Que é 8 funcionários produzindo quantas máscaras? 184. Agora, eu quero saber quantos funcionários são necessários
para produzir 500 máscaras. Então, quantos funcionários a mais quantos funcionários essa empresa tem que ter para produzir essa quantidade de máscaras? E aqui é aquela mesma coisa. Temos dois valores da grandeza 2, apenas um valor da grandeza 1. Por isso, a gente consegue utilizar a regra de 3, que vai ser o quê? Vai ser multiplicar o x por 184 e o 8 por 500. Fazendo aqui, então, que encontremos 184x igual a 8 vezes 500. Resolvendo essa equação, o que a gente vai ter? 184x igual a 8 vezes 500 vai ser para a gente 4.000. Então, x vai ser igual aos 4.000 dividido por 184. X vai ser igual a 21,74. Professor, o nosso resultado deu um resultado que é um número decimal. E estamos falando aqui de quantos funcionários devem ser contratados. Percebendo a situação que é posta para a gente, não podemos ter um número decimal de funcionários, tem que ser um número inteiro. Se contratarmos tivermos um total de 21 funcionários, será eficiente para obter as 500 máscaras? Não, né? Porque é menor do que o valor necessário. Então, é preciso 22 funcionários para realizar a produção das 500 máscaras diárias que essa empresa, essa confecção exigia, tá bom? Meus queridos, eu espero que tenha ficado claro para vocês o uso da regra de 3. Na nossa próxima aula, a gente vai começar a falar sobre o trabalho dessa regra de 3 no aspecto das grandezas diretamente proporcionais. Então, na nossa próxima aula, a gente vai fazer mais atividades, agora pensando um pouco mais a respeito das proporcionalidades entre as grandezas, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!